Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, te adoramos com o coração grato, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá a graça de vivermos esses momentos. O Senhor que nos dá um fôlego de vida para cantarmos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com o nosso físico. Nós agradecemos por podermos nos movimentar, podemos falar,
um tesouro guardado para a eternidade. Tudo criou, somos o seu prazer. cuidando de nós em cada momento. O salmista Davi, o rei Davi, ele escreveu: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando bendizemos ao Senhor, nós estamos adorando o seu nome. Que Deus nos ajude a lembrar, em todas as circunstâncias e nos momentos difíceis, de bendizer o nome do Senhor.
Porque quando estamos bem dizendo, nós não estamos olhando para a circunstância e não caímos na tentação de estar reclamando, murmurando. Quando bendizemos ao Senhor, o Rei Davi nos ensina, nós estamos louvando ao nome do Senhor, adorando ao Senhor. Bendizemos o nome do Senhor quando está sol, bendizemos o nome do Senhor quando chove, em todos os momentos, bendirei o nome do Senhor. Davi escreveu: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse é o Salmo 113. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem na cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Eu convido a todos em casa a ler todo esse salmo completo, Salmo 103, que é muito lindo, muito lindo. É um hino de louvor ao Senhor. É a lembrança de que em todos os momentos devemos bendizer o nome do Senhor. Nós vamos cantar esse salmo, a letra desse salmo cantada. Nós vamos cantar. E você vai convidar a sua alma e lembrar durante a semana que a minha alma, os meus pensamentos, as minhas atitudes possam bendizer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ao seu santo nome.
Deus, nós agradecemos, Senhor, porque esse amor, essa graça que nos basta, Senhor Deus. Pai amado, damos graças porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de cruz. Obrigado porque, por mais que tentamos entender, esse amor é sem medida, esse amor é sem explicação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Queremos nessa manhã bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória e toda adoração seja dada a Ti, ó Pai. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos, ó Deus. Que possamos abrir mão de tudo aquilo que pode nos afastar de Ti, Jesus. Que ao olharmos para dentro de nós, possamos encontrar a Ti, Jesus. Que os nossos lábios, que as nossas atitudes possam expressar amor, possamos manifestar a glória do Senhor Jesus em todos os lugares. Pai amado, continue conosco, Senhor. Esteja usando a vida do Val, que ele possa ser proclamador da palavra do Senhor Jesus. Usa, Senhor, este Teu servo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Querido Deus, nós agradecemos os professores de escola dominical, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eles têm se dedicado, têm aberto mão do seu tempo, ó Deus, de todas as coisas que eles poderiam estar fazendo para estar educando essas crianças, ensinando a andar em Teus caminhos, ó Deus. Mas nós sabemos que mais para frente nós tenhamos a certeza que essas crianças não irão se desviar do caminho do Senhor, ó Pai. Pai amado, nós agradecemos pela vida do grupo japonês também, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, ó Deus. Damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente por tudo que o Senhor é, ó Deus. Esteja conosco durante este tempo, ó Deus. Esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que não seja apenas palavras, Pai, que não tem significado algum, mas que possamos viver realmente a palavra do Senhor Jesus. Pai amado, continue conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Há 2 domingos atrás, eu não sei se vocês estavam aqui, e quem teve, lembra que nós tivemos a presença do Jaime. O Jaime esteve aqui, ele ministrou a palavra, ele testemunhou o ministério dele, ele nos contou desse trabalho dos índios e como ele tem, Deus tem usado a vida dele e a família dele nesse ministério. Tá? Eu acredito que vocês lembram, logo no início, quando ele chegou aqui, ele subiu, ele ia ministrar a palavra, vocês se lembram que ele se emocionou, né? Ele se emocionou, ele perdeu a voz, ele precisou de um tempo para se recompor novamente, tá? Essa emoção que ele passa, que ele sentiu, é fruto, tem um lado de fato emocional, um lado de rever as pessoas, de estar de volta a um lugar onde ele passou, ele fez o estágio, passou um tempo aqui. Mas também é fruto também, eu sei, de uma coisa que ele vê, ele chega aqui e ele revê essa igreja. Várias pessoas que nós tivemos a oportunidade de conviver e retornaram aqui,
eu lembro que sentiram essa mesma emoção. Eu lembro da vez que a Sônia voltou, Sônia, a esposa do pastor Codo, aquela que iniciou, digamos, ela é a fundadora dessa igreja. Eu lembro que quando ela retornou aqui também, enquanto sentada, ela estava aqui no louvor, ela se emocionou e eu lembro que ela chorou várias vezes também. Tá? A Suzana, a esposa do pastor Josué também, eu lembro que quando ela veio aqui, ela retornou aqui, e ela ia dar um testemunho também, logo no começo, ela se emocionou. Tá? E são pessoas, essa emoção eu sei que não se restringe, não é privilégio somente dessas pessoas, eu sei que muitas pessoas aqui também, que convivem sempre, estão aqui hoje também, eu sei que vocês também muitas vezes se emocionam quando houve algum testemunho de alguma pessoa que você conhece, ou de alguma experiência que a pessoa está passando, né? Você se emociona por algumas razões que você tem orado e você tem convivido aqui dentro da igreja e você vê Deus abençoando e Deus respondendo. Então, essa emoção, no caso específico do Jaime, da Sônia e do Josué, é uma coisa que digamos assim, é uma coisa que eles lembram de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás e hoje estão vendo essa igreja. E, de fato, eu sei que eles se alegram de ver que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tem abençoado, almas têm sido tocadas, né? E pessoas têm sido transformadas através de sonhos que eles tinham há alguns anos atrás. Imagine agora essa experiência que a gente tem de transportar no tempo, né? A experiência de a gente imaginar como é que vai ser o caminho dessa igreja aqui hoje em tempos mais para frente, tá? Talvez 30 anos, talvez gerações seguintes, talvez épocas bem mais adiante. Se a gente pudesse, né, o que a gente sonha, o que a gente imagina de como é que a nossa igreja vai estar há alguns anos atrás e o que nós, né, talvez se você pudesse daqui a 30 anos ver essa igreja de novo, o que você iria encontrar? Qual será a situação dessa nossa igreja daqui a 30 anos atrás? E eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu vou compartilhar um vídeo. Esse vídeo foi feito por um pastor americano, ele é escritor também, ele fez um vídeo, primeiro ele é voltado mais para pastores, tá? Então vocês vão ver que ao longo da narrativa dele, ele vai mencionar várias vezes a pessoa de pastor. Então isso não é um vídeo destinado só para o nosso pastor, o pastor Paulo aí, né? Mas é um vídeo de uma reflexão que ele conta justamente experiências de igrejas americanas e como de décadas passadas, de gerações passadas, o que aconteceu e o que tem acontecido, o que aconteceu com essas igrejas no dia de hoje. Em função da legenda que eu quis manter, a gente teve que sacrificar um pouco a imagem, tá? Então, perdoe um pouco a qualidade da imagem, né? Mas essa foi em função de a gente querer ter a legenda. Pode rodar? I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it's probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts
of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church in your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Quando a gente vê um vídeo desse, quando a gente ouve um vídeo desse, a gente pode refletir isso sobre várias questões e em vários pontos. Né? Esse vídeo é um vídeo profundo, né? Que ele menciona várias coisas, isso faz refletirmos sobre vários pontos. Sem dúvida, o ponto principal, o ponto em que esse pastor ele queria alertar, e é o ponto que eu sei que é o sonho do nosso pastor e da Noemi, é ver acontecer o discipulado dentro de uma igreja. Essa igreja morreu porque não havia discipulado. As igrejas estão morrendo porque não há discipulado, não há pessoas mais experientes, mais maduras, investindo em pessoas jovens. Tá? Mas eu queria pensar numa outra coisa que faz parte também daquilo que ele mencionou nesse vídeo, né? Em que ele fala que gerações, aquilo que acontece hoje, são frutos de gerações passadas. Tá? Aquilo que nós estamos presenciando, colhendo e vivendo hoje é fruto de algo que aconteceu em gerações passadas. Então eu queria pensar com você, né? O que nós hoje estamos construindo nessa igreja? O que cada um de nós aqui, em o que nós estamos investindo, e o que nós vamos construir com essa igreja? Será que essa igreja vai fazer parte de uma estatística de que no futuro essa igreja vai virar um museu, uma danceteria, um supermercado, ou algum outro tipo de empreendimento? Porque essa é a realidade dessas igrejas que não têm investido
em pessoas. Né? E o que nós, hoje, tá? Porque aquilo que nós fazemos hoje vai ter consequências mais tarde, aquilo que nós construímos hoje é o que vai acontecer no futuro. O que nós estamos construindo? A palavra de Deus, existe algumas passagens, existe específico uma passagem que Jesus ele escreveu cartas a algumas igrejas daquela época. Né? Eu queria hoje ver com vocês uma das cartas que Jesus ele escreveu através do apóstolo João a uma igreja, a igreja de Éfeso. Peguem a sua Bíblia, abram em Apocalipse. Apocalipse é o livro mais fácil de abrir, eu acho. Né? Eu preciso de luz aqui. Obrigado, Amanda. A passagem diz o seguinte: todos encontraram Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Tá? Isso é uma revelação que Jesus, deu ao apóstolo João, e naquela hora Jesus ele escreveu cartas a algumas igrejas. Ele começa com essa carta da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e ainda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é uma carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, uma igreja que estava lá presente, atuante naquela época, né? E ele fala algumas coisas. Mas antes da gente entrar na parte daquilo que Jesus falou, vamos entender quem era essa igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, para vocês terem ideia, não era uma igreja assim, sem expressão nenhuma, né? Não era uma igreja problemática, não era uma igreja carente de recursos. Para vocês terem ideia, quem foi o fundador dessa igreja foi nada menos que Paulo. Paulo fundou a igreja de Éfeso. As igrejas naquela época, quando Paulo, em sua viagem missionária, ele começou a fundar as igrejas, em questão de 2 ou 3 semanas, Paulo fundava uma igreja. Tá? Hoje é bem mais complicado, né? A gente tem a doutrina, a gente tem que pensar na doutrina da igreja, o livro de como é que chama mesmo? Livro de disciplina, né? Você vê, o pessoal, todo mundo sabe, né? Às vezes demora anos para a gente levantar uma igreja. Mas naquela época, Paulo construiu uma igreja em questão de 2 ou 3 semanas. Paulo levantou essa igreja de Éfeso. Geralmente, Paulo, quando levantava uma igreja, ele ficava esse período, tá? Período de 2 a 3 semanas. A partir do momento que ele plantava a igreja, ele se dirigia a uma outra cidade. No caso da igreja de Éfeso, Paulo permaneceu lá por 3 anos. Em nenhuma igreja Paulo ficou tanto tempo. Ele plantou a igreja, ficou lá e por 3 anos ele treinou, discipulou, formou, estruturou essa igreja. Então não era uma igreja assim, uma igreja pequenininha. Segundo, Éfeso fazia parte das 5 maiores cidades que existiam no continente antigo daquela época. Era uma cidade grande, era uma cidade de poder econômico e político muito grande também. Então não era uma cidadezinha. E essa igreja foi plantada lá dentro também. A igreja de Éfeso tinha também, naquela época, vários pregadores eloquentes. E um deles era Apolo, um homem que tinha uma habilidade, uma eloquência com a palavra. E quando ele falava e pregava, né, todo mundo ficava atento àquilo que ele falava. Ele tinha também líderes como Priscila e Áquila, ele é mencionado nas cartas também,
como um casal que era fiel e temente a Deus também. Um dos pastores que fizeram parte da história da igreja de Éfeso também é Timóteo, tá? Vejam a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele foi pastor daquela igreja. E ele ministrou a palavra por vários anos também. Além de Timóteo, próprio João, discípulo João, ele ficou nessa igreja de Éfeso até o final do primeiro século, por volta do ano 95, mais ou menos, depois de Cristo também. Em sua membresia, havia pessoas também, como a própria mãe de Jesus, Maria, ela fazia parte dessa igreja de Éfeso também. Então não era uma igreja simples, não era qualquer igrejinha que a gente costuma chamar. Era uma igreja que tinha recursos, era uma igreja que tinha pessoas preparadas, com condições de ministrar, de condições de direcionar essa igreja também. Mas Jesus, ele escreve algumas coisas a respeito dessa igreja. Ele diz o seguinte, as características dessa igreja também. Ele fala, a seu favor, era uma igreja que trabalhava muito. Tá? Não era uma igreja apática, fria, assim parada. Mas ele tinha membros que trabalhavam muito. Eles eram perseverantes também. Tá? Eles não eram uma igreja acomodada. E eles tinham um zelo doutrinário muito grande também. Ou seja, mesmo naquela época era muito comum haver pessoas que se diziam apóstolos, mensageiros de Deus, e chegavam numa igreja e começavam a falar algumas coisas. Mas em específico, na igreja de Éfeso, havia várias pessoas que se preocupavam com esse tipo de movimento. Então existia um zelo doutrinário muito grande também. Mas Jesus ele fala uma coisa também. Contra você, porém, ele diz, você abandonou o seu primeiro amor. Eles tinham perseverança, eles tinham zelo doutrinário, eles tinham trabalho árduo, mas Jesus fala, contra vocês, porém, eu digo que vocês abandonaram o seu primeiro amor. O que será que é esse abandonar o seu primeiro amor? Ele fala que não adianta ter zelo doutrinário se não tiver amor. Não adianta ter perseverança se não tiver amor. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13. Pode mudar? Ele diz assim, por mais que você fale a língua dos homens e dos anjos, se você não tiver amor, de nada valerá. Você pode ter o dom da profecia, o dom de interpretar sonhos, o dom de trazer alguma visão de Deus, o dom de revelar todos os mistérios, né? Poder trazer, desvendar mistérios que existem na palavra de Deus. Mas se você não tiver amor, de nada valeria. Você pode ter todo o conhecimento, saber várias coisas, né? Você pode ter uma fé maior, capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, de nada valeria. Você pode entregar tudo que você tem aos pobres, você pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Você pode fazer esse tipo de sacrifício, mas se você não tiver amor, de nada vai valer. As virtudes que essa igreja tinha, as características positivas que ela tinha, se não tiver amor, não faziam sentido para Deus. E o que é abandonar esse primeiro amor? O que a palavra de Deus fala sobre abandonar esse primeiro amor? Tá? Se eles eram uma igreja que tinha zelo doutrinário, eles eram uma igreja perseverante, eles tinham um trabalho árduo. Mas nada disso valia se não tivesse o primeiro amor. O que é, então, abandonar esse primeiro amor? Talvez a gente imagine que seja aquela paixão, né? De quando um casal se encontra, conhece a primeira vez, né? Eles estão se conhecendo, aquela paixão que eles têm e que ao longo do tempo esse tipo de paixão muda para uma outra característica também, né? Mas a palavra de Deus, principalmente nos Velhos Testamentos, os profetas eles já alertavam sobre o perigo de quando você abandona esse primeiro amor. Os profetas falavam muitas vezes que
esse povo de Deus, esse povo que seguia a Deus, eles iriam fazer todos os rituais, eles iriam seguir todas as tradições, eles iriam fazer todos os cultos de adoração, os sacrifícios de adoração. Mas muitas vezes isso iria ser vazio se não tivesse o primeiro amor. Tá? Você pode fazer todas essas coisas. Esse povo ele fazia, ele seguia a tradição, seguia os ritos que a palavra de Deus tinha colocado, eles seguiam aqueles cultos de adorações em que havia o sacerdócio e o holocausto. Mas muitas vezes eles faziam aquilo mecanicamente, só porque tinha que fazer. Eles faziam aquilo de forma tradicional. Eles faziam aquilo sem fazer, sem sentir, sem ter consciência de que eles estavam fazendo para Deus. Aí, pode mudar? A gente entende que muitas vezes é possível esquecer de Deus fazendo as coisas de Deus. Muitas vezes é possível você dar aula numa escola dominical, você está fazendo as coisas para Deus, você pode fazer esquecendo de Deus. Você pode fazer parte dos grupos de conexão, frequentar, ser assíduo, né, ser ativo lá dentro. Você pode fazer tudo isso esquecendo de Deus. Você pode liderar grupos, você pode ministrar a palavra, ministrar ensino. Mas muitas vezes você pode fazer isso esquecendo de Deus. Tá? Então, quando a gente abandona o primeiro amor, a gente começa a passar por essa fase. Nós fazemos as coisas mecanicamente, nós fazemos a coisa só por fazer, nós fazemos porque é uma tradição. Você vem o culto ao domingo porque virou um costume, um hábito para você somente vir aqui sentar, cantar, ouvir a palavra de Deus, né? Mas você não faz isso por amor a Deus. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas para Deus, nós dizemos que estamos fazendo para Deus, mas, na verdade, nós estamos esquecendo de Deus. E o que Jesus falava para a igreja de Éfeso era justamente isso. Nós fazemos muitas vezes coisas para Deus, nós falamos que é para Deus, mas, na verdade, nós estamos esquecendo de Deus. Tá? Então, o que faltava realmente para essa igreja de Éfeso era uma coisa que se chama devoção. A igreja de Éfeso não tinha mais devoção a Deus. Devoção é quando você tem todo o seu coração voltado para Deus. Devoção, uma pessoa devota é uma pessoa que suspira por Deus. Tá? Uma pessoa devota a Deus é uma pessoa que suspira por Deus. Uma pessoa que é devota a um time, né? A um time de futebol, é uma pessoa que vive por causa desse time. Né? A pessoa que só fala disso, né? A pessoa que pensa só nisso, só lê a respeito disso, ele gosta de pessoas que torcem pelo mesmo time dele. Né? Está aí o Rogério com a camiseta do Palmeiras hoje. Né? Então, uma pessoa devota a isso. A igreja de Éfeso não era mais devota a Deus. Eles não tinham mais devoção a Deus. E talvez a forma que a gente entende, expressa a nossa devoção a Deus, é aquilo que nós chamamos do nosso hábito de fazer a nossa devocional diária. Né? Aquilo que nós fazemos, que a nossa, talvez representa melhor, ou talvez uma parte que mostra que nós temos devoção a Deus, é ainda o que nós chamamos de o nosso devocional. O que é o nosso devocional? Ler a palavra de Deus, orar, fazer oração e adorar a Deus. Tá? É interessante que quando você pensa em atividades, né, são coisas que aparecem, são coisas que as pessoas olham. Né? Se você fala que você tem zelo doutrinário e mostra a palavra, são coisas às vezes que as pessoas enxergam. Né? Se você mostra que você tem perseverança, as pessoas enxergam isso também. Mas devocional, aquilo que faz parte da nossa devoção a Deus, é uma coisa que é parte de nós, que ninguém fica sabendo. Ninguém enxerga, ninguém sabe se você faz a sua devocional ou não. Então, a nossa devoção a Deus, ele é representado, ele é mostrado por essa devocional como uma coisa diária. E é uma coisa só entre você e Deus.
né? Só Deus sabe se você tem essa devoção a Ele ou não. Só Deus sabe se você faz essa devocional. Só Deus sabe se todo dia você gasta um período do seu tempo para ler alguns versículos da palavra de Deus. Só Deus sabe se você gasta um tempo do seu dia a dia para fazer uma oração, para gastar um tempo de oração em comunhão com Deus. E só Deus sabe se você tem esse momento de adoração a Deus, né? Então, a nossa devocional é uma coisa muito importante, é um hábito, é uma prática muito importante da nossa fé com Deus. Ele mostra, ele representa, expressa a devoção que a gente tem a Deus também. Isso mostra também o quanto a gente abandonou o primeiro amor ou não, né? A devoção é aquilo que Jesus estava falando que faltava à igreja de Éfeso. E muitas vezes as igrejas, talvez não essa, mas nós sabemos de várias igrejas, que existe um ativismo muito grande, existe um trabalho, né? Eles investem em trabalho muito pesado, forte, né? Eles têm um zelo doutrinário muito grande, mas não têm devoção a Deus. E uma coisa que tem faltado, e uma coisa talvez que faltou, essa igreja que nós vimos nos Estados Unidos, eram igrejas que não tinham devoção a Deus, né? Eram homens de meia idade que não sabiam conversar com seus filhos, eram homens que não sabiam conversar e lidar com suas esposas, eram homens que não sabiam lidar com seus próprios problemas pessoais de amargura, de rancor, de ira, né? E não sabiam lidar com os problemas que fazem parte do nosso dia a dia de trabalho, de relacionamento, né? Então, tudo isso é consequência de uma falta de devoção a Deus, do tempo que nós gastamos com a palavra de Deus, tá? Então, a nossa devoção é muito importante. E só Deus sabe se você tem essa devoção a Ele ou não. Existe um Salmos, que ele diz, Salmos 42, versículo 1 e 2, ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como a corça anseia por águas, tá? É corça, não é corsa, tá, pessoal? Corsa é aquele carro, tá? Corça é o animal, né? Embora todo mundo fale corsa, tá? Então, se você quiser continuar falando corça, fique à vontade, mas para seu conhecimento é corça. Corça é um veado, é tipo um veado, um animal campestre, né? E que ele está num deserto e ele está à procura de água, né? E a palavra aqui em hebraico que fala a minha alma, em hebraico ele está como a minha garganta. A minha garganta tem sede de Deus, do Deus vivo. É como se você num deserto, você com muita sede, com a garganta seca, né? A única coisa que você quer, a única coisa que você procura desesperado para a sua sobrevivência é água. Você tem sede de água, você tem sede do Deus vivo, tá? Então, a nossa devoção também, ela vem quando você tem sede do Deus vivo. Quando a única coisa que pode satisfazer você é a presença do Deus vivo na nossa vida. E não é atividade, não é esse ritmo de trabalhar, fazer várias coisas para Deus. Mas fazer tudo isso, você tendo sede do Deus vivo. A palavra de Deus, ele tem vários exemplos de pessoas que representaram e viveram essa devoção a Deus. Talvez algumas que a gente pode dizer é o próprio Paulo, né? Paulo, ao final da vida dele, disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele escolheu o combate certo, ele escolheu a corrida certa para correr. Importante, ele conseguiu chegar ao final da corrida. Ele não precisava chegar em primeiro, ele não precisava ser o campeão da corrida, mas era importante para ele chegar ao final dessa corrida, tá? Tudo isso era consequência da devoção, do amor que Paulo tinha por Deus. Mas a palavra de Deus também menciona uma outra pessoa, essa outra pessoa é Demas, tá? Na verdade, nós não temos a história de Demas,
nós temos duas menções que a palavra de Deus fala sobre Demas. Primeiro, ele está em Filemão, capítulo 24, e Paulo fala de alguns cooperadores, tá? Ele fala de cooperadores que eram dentro do ministério dele, e um dos nomes que aparece lá é Demas. Demas aparece lá como cooperador. Mas mais tarde, ao final da vida dele, quando Paulo está já trazendo as últimas palavras, preso num calabouço, né? Ele fala que Demas, amando este mundo, abandonou-me. Ou seja, todos nós amamos alguma coisa, tá? Você pode ser ateu, agnóstico, qualquer coisa que você for, mas de alguma forma você ama alguma coisa ou alguém. O que aconteceu com Demas, né, é que ele, aos poucos, ele foi deixando de amar a Deus e ele começou a amar outra coisa. Ao ponto depois que Paulo fala que ele abandonou o ministério. Ninguém acorda um dia e fala, eu vou abandonar Deus, né? Vou abandonar a minha fé. Ninguém faz isso. Tudo é um processo. Aos poucos você começa a amar outra coisa, aos poucos você deixa de amar a Deus, amar outra coisa, até que um dia você abandona a sua fé. Então é um processo. E é isso que aconteceu na vida de Demas. Por um momento ele é cooperador, ele é fiel a Deus, mas aos poucos ele deixa de amar a Deus e começa a amar o mundo, ao ponto que chega ao final que Demas deixa de ser um cooperador de Paulo, ele abandona a sua fé também. Então, existe um perigo, né? Existe um perigo daquilo que muitas vezes, nós flertamos com aquilo que não é algo que agrada a Deus, nós brincamos com alguns pecados, nós negligenciamos em relação a perigos que rodeiam a nossa vida. E é isso que começa a acontecer, aconteceu com Demas. Demas brincou com essas coisas, ele flertou, ele brincou, e aos poucos ele deixou de amar a Deus, ele começa a amar o mundo também. E eu queria terminar essa mensagem hoje, talvez daquilo que aconteceu com Pedro. Né? Pode mudar. Pedro, vocês se lembram bem, ao final da vida, um pouquinho antes de Jesus ele ir aos céus, ele encontrou com Pedro, ele conversa com Pedro, após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, e por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? Né? A primeira vez Pedro fala, eu amo o Senhor, claro que eu amo. Jesus insiste na pergunta a Pedro, fala, Pedro, você me ama? E novamente Pedro ele responde, Jesus, eu te amo. Né? E pela 3ª vez Jesus pergunta de novo a Pedro, Pedro, tu me amas? A ponto então que Pedro chega e fala, olha, Senhor Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu pisei na bola, o Senhor sabe que eu neguei o Senhor 3 vezes, o Senhor sabia disso, né? O Senhor sabe que eu vou continuar por algumas vezes errando, eu vou continuar por algumas vezes falhando, por algumas vezes eu vou cair no pecado, né? Mas eu amo o Senhor. Eu experimentei esse perdão do Senhor, eu experimentei aquilo que o Senhor transformou na minha vida, eu amo o Senhor. E a pergunta que Deus, Jesus, faz a cada um de nós hoje, né? Você me ama? Jesus pergunta a você, você realmente me ama? A quem você ama? Né? A quem você está amando? A quem você tem devoção? Né? Onde o seu coração está? Existe um homem, um escritor que disse que se você quer conhecer uma pessoa, não tente entender o que ele pensa, né? Mas veja o que essa pessoa ama. Onde está o amor dessa pessoa? Né? E a pergunta que Deus faz a cada um de nós, tu me amas? Será que você me ama? Né? E qual é a resposta que a gente dá a Deus hoje? Né? E talvez a gente tenha que falar como Pedro, Senhor, o Senhor sabe que eu abandonei o Senhor algumas vezes, o Senhor sabe que eu neguei o Senhor algumas vezes, o Senhor sabe que eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero dizer que eu amo o Senhor. Tá?
E está na palavra, existe uma frase que diz, o muito sem amor é nada para Deus, mas o pouco com amor é suficiente para Deus. Né? Então, é a pergunta que a gente faz hoje, que Deus faz a cada um de vocês. Tu me amas? Aonde está o seu amor? Você tem devoção? Né? Você faz as coisas que é para Deus, esquecendo de Deus? Né? O seu coração realmente está em Deus? Né? E talvez é a pergunta que nós temos sempre que fazer. Você realmente ama? Você tem devoção a Deus? Como está a sua devocional com Deus? Você gasta esse tempo diário com Ele? Você conversa com Ele? John Stott, quando esteve aqui no Brasil, as pessoas perguntaram para ele, né, como é que ele fazia para manter a fé dele, como é que ele fazia para ser esse grande homem de Deus. Tá? E ele falou que existiam algumas coisas importantes na vida dele que ele não abria mão. Primeira, era a leitura diária da palavra e oração, que ele fazia todo dia com Deus. Segundo, ele falou que ele ia todos os domingos para a igreja. E a terceira coisa, ele falou que ele não perdia nenhuma Santa Ceia que havia nas igrejas também. Então não existe grandes passos, não existe grandes mistérios para a gente seguir, ser fiel a Deus. Essa devoção que a gente tem que ter a Deus, essa devoção que a gente tem que ter como hábito e alimentar nas nossas vidas. Eu queria cantar com vocês aquela música, Bendize a minha alma o Senhor. Né? Vamos ficar de pé. Vou chamar o pastor Paulo também. Tá? Ele vai terminar a oração e ele vai seguir aqui. O Ministério de Louvor vai continuar ministrando através dos instrumentos. Eu vou pedir para vocês sentarem. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Eu gostaria de pedir para o irmão Mário
nos ajudar. Irmão João, por favor. Irmão Paulo também, se puder nos ajudar a distribuir a ceia. Você pedir para o irmão Maurício também nos ajudar, por favor. Então eu pedi para cada um pegar um elemento da ceia e distribuir também. Enquanto os irmãos vão passando para distribuir a ceia, eu queria que você estivesse então em oração. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê que Ele é o teu Salvador, que Ele é teu Senhor, se você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e que Ele está hoje aqui nesta manhã para cear com você, que Ele está te convidando para se assentar à mesa, então você está convidado para participar da ceia. Nós ouvimos hoje nesta manhã e o Senhor Jesus está perguntando para você: tu me amas? Tu me amas? Deus não está perguntando para você o que é que você está fazendo. Se são grandes obras, Deus não está perguntando para você aonde você está servindo, como você está servindo, mas Deus está perguntando para você: tu me amas? Talvez o seu zelo doutrinário, talvez a sua retidão, talvez o seu trabalho árduo, talvez muitas coisas que você tem feito para Deus, na verdade estão distanciando você de Deus. Muitas vezes o primeiro amor pode estar esfriando, mas o Senhor está nos chamando para sermos uma igreja que o ama. Deus tem prazer em ver os seus filhos trabalhando para Ele, sim. Mas Deus tem prazer de ver uma igreja que o ama, que o adora, que tem devoção, que dedica a sua alma, seus bens e todo o seu ser para Ele. Eu gostaria que então, nesta manhã, quando nós estivermos então tomando esta ceia juntos, nós possamos lembrar exatamente disso, da nossa devoção. Se nós deixamos a nossa devoção em algum lugar, se nós esquecemos de Deus, fazendo as coisas de Deus, então hoje é tempo da gente voltar, hoje é tempo de nos aproximarmos, hoje é tempo de falar para Jesus: Jesus, tu sabes que eu te amo. Eu gostaria de fazer muito mais, eu gostaria de ser diferente, eu gostaria que meu coração estivesse queimando pelo Senhor, mas eu me sinto tão pequeno e tão falho. Mas Senhor, eu tenho tentado te amar. Então, Senhor, me ajuda na minha falta de devoção, me ajuda na minha busca. Eu tenho criticado tantas pessoas, eu tenho julgado tantas pessoas, dizendo que elas estão erradas,
que elas deveriam buscar de uma maneira diferente. Eu tenho exigido tanto dos outros por causa do meu zelo, mas o meu coração está tão frio, tão longe. Então hoje é tempo de você voltar. Hoje é tempo de você resgatar esta devoção, o primeiro amor. O que é mais importante em você, na sua vida para Deus, é o teu amor. E o amor, ele nos ajuda a sermos misericordiosos, como Jesus foi. O amor nos ajuda a compreender as outras pessoas, os erros dos outros. O verdadeiro amor nos ajuda a perdoar os outros. O verdadeiro amor nos ajuda a termos paciência para ministrar na vida de outros. É isso que vai fazer diferença daqui a 30 anos nesta igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por este pão que está aqui, Senhor Deus, em nossas mãos. Estamos aqui, Senhor Deus, todos juntos, diante da Tua presença, em comunhão contigo, ao redor desta mesa, Senhor Deus, esta mesa espiritual, esta comunhão, Senhor Deus, onde estamos aqui compartilhando deste pão, e nós queremos, a Deus, nos lembrar do amor do Senhor por nós. E, ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração. E Tu sabes, ó Deus, o quanto gostaríamos de amar muito mais ao Senhor. O que nós oramos hoje e pedimos, Senhor Deus, é que o Senhor aqueça o nosso coração. Aquece o nosso coração, Senhor Deus, para que a gente ame ao Senhor. Para que nós amemos a Ti, Senhor Deus, com toda a nossa devoção, para que o nosso coração se encha de graça e de misericórdia, que o nosso coração se encha, Senhor Deus, de paciência para com os demais. Não que a gente ame o pecado, não que a gente ame o erro, mas que a gente tenha misericórdia, Senhor Deus, do pecador, para que a gente tenha misericórdia, Senhor Deus, daqueles que talvez ainda não tenham entendimento da Tua palavra, talvez daqueles, ó Deus, que a gente julga que não são melhores, que deveriam ser melhores, mas não são. Pai, nós pedimos que o Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa aprender a amar. E que, Senhor Deus, da mesma forma que o Senhor deu, que se entregou por nós, e agora nos relembramos disso, Senhor Deus, através deste pão. Queremos então, Senhor Deus, tomar esta ceia, comer deste pão juntos, lembrando disso. Vamos agora comer do pão juntos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. É a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor Deus, está aqui, Senhor Deus, nas nossas mãos este cálice. E olhando, Senhor Deus, e contemplando este cálice em nossas mãos, nos lembramos, ó Deus, de uma nova aliança no Teu sangue,
uma aliança, Senhor Deus, inquebrável. É uma aliança, Senhor Deus, que se iniciou, mas não tem fim. Senhor Deus, e como parte, Senhor Deus, fazendo parte desta aliança, o Senhor enviou o Teu Santo Espírito, que nos capacita. Senhor Deus, nós Te agradecemos e Te bendizemos pelo Teu Santo Espírito que habita no meio do Teu povo e da Tua igreja. Nós não queremos, ó Deus, apagar o Teu Espírito. Nós não queremos, ó Deus, abandonar, Senhor Deus, a fé no Senhor. Mas antes nós oramos pedindo para que o Teu Santo Espírito nos capacite, que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos conduza a toda a verdade, nos dê entendimento, queima nosso coração, ó Deus, que o Teu Espírito nos ajude a perdoar, que o Teu Espírito nos dê coragem para pedir perdão, que o Teu Santo Espírito nos dê coragem para nos relacionarmos com nossa esposa, com nosso marido, que o Teu Santo Espírito nos dê coragem para pedir perdão ao nosso filho, à nossa filha, pedir perdão ao nosso pai, à nossa mãe, que o Teu Santo Espírito nos ajude a pedir perdão aos nossos líderes, a quem lideramos, que o Teu Santo Espírito nos ajude a viver uma vida coerente, uma vida agradável diante dos Teus olhos, uma vida de devoção. A Tua palavra diz que ninguém diz Abba, Pai, se não for pelo Espírito de Deus. Então, Senhor Deus, que do meio desta igreja venha, Senhor Deus, o verdadeiro louvor, a adoração, que através do Teu Santo Espírito nós possamos cantar: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o Teu santo nome. E, Senhor Deus, que esta igreja permaneça, prevaleça em aliança contigo. Que esta igreja, Senhor Deus, se mantenha viva, que ela se mantenha em pé até a volta do Senhor. Pode passar os anos, as décadas e os séculos, mas que, Senhor Deus, esta igreja permaneça viva diante do Senhor, e que as portas do inferno não prevaleçam contra esta igreja, e que esta igreja jamais ame ao mundo e abandone ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos ter esta aliança contigo, esta aliança eterna. Por isso, Senhor Deus, nós queremos tomar deste cálice de uva, lembrando de todas estas coisas. Vamos tomar do cálice juntos agora. Senhor Deus, enche-nos com Tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus, nosso Pai, e que a força e o poder do Teu Santo Espírito esteja com esta igreja, hoje e para todos sempre, para o louvor da Tua glória. Amém, Senhor Deus. Vamos nos levantar, vamos cantar juntos. Tudo criou, somos o Teu prazer. Vamos nos colocar de pé. Pois nos recompensou
Deus poderoso, plano fizeste para nós. Deus está chamando para tirar uma razão para viver. Então declara, Senhor, queremos ser a casa do Senhor. Nós queremos ser o teu comigo. Só nos curvaremos diante de ti. As nossas vidas têm com essa alegria. Mais uma vez nós pertencemos a ti. Só nos curvamos. Nós declaramos que só nos curvaremos diante do Senhor. Há muitas coisas que virão, que tentarão você, que tentarão fazer você se curvar diante de outras coisas. Vão tentar fazer você se curvar diante do teu ministério, por causa de um orgulho. Vão tentar fazer você se curvar diante do teu trabalho. Vão tentar fazer você se curvar diante do mundo, das riquezas. Vão tentar fazer você se curvar diante do teu tempo que é precioso. Mas nós cantamos e nós declaramos com os nossos lábios. E na verdade nós estamos afirmando e nós estamos fazendo uma promessa diante de Deus, que nós nos curvaremos somente diante daquilo que é digno de toda honra e de toda glória. Só nos curvamos diante daquele que é o maior do que todas as coisas, que é Deus. Então a esse é que nós honraremos, glorificaremos e andaremos até a volta do Senhor. E pode vir daqui a 30 anos. Pode até ser que aqui tenha virado um museu, mas é porque nós mudamos daqui e fomos para outro lugar. Mas essa igreja vai continuar viva, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a vocês. Tenham uma ótima semana diante da presença do Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu vou aproveitar que já estou com o microfone aqui. Eu vou só reforçar alguns avisos, enquanto a Amanda vai vindo devagarzinho aqui. Nós então vamos ter no dia 21 a dia 23 o nosso retiro. Quem não fez a inscrição ainda dá tempo. Você pode fazer a sua inscrição. Não deixe de participar. Vai ser um tempo maravilhoso. O Val falou sobre a Sônia, que foi uma pessoa que Deus usou para colocar um sonho no coração dela. E depois de 40 anos ela pôde voltar, isso foi há uns 2 anos atrás, ela pôde voltar e ver essa igreja viva. E ela vai estar conosco também, ela, o pastor Codo, eles são pessoas assim, já experientes no ministério pastoral, têm experimentado muitas coisas, e eles vão estar conosco ministrando, e vai ser uma honra, assim, nós temos eles conosco, porque, olha irmãos, vocês não sabem como é difícil chamar o pastor Codo. A gente faz convite, chama ele, pastor, você não pode pregar, você não pode isso, você não pode vir, e todas as respostas são não. E quando nós o convidamos,
nós já esperávamos um não. E, bom, mas vamos convidar. E é interessante que ele ligou, falou assim, olha, eu queria ouvir de vocês o que vocês têm planejado para esse retiro. E nós compartilhamos e ele falou, eu vou estar com vocês. Porque, ele falou assim, primeiro ele falou, eu vou orar. E ele orou, e ele sentiu no coração dele que, olha, eu vou estar com vocês. Então ele vai vir, não de alegre, mas porque Deus, eu tenho certeza que vai falar através dele. Então, não deixem de participar. Você pode fazer a sua inscrição hoje. Se você puder dormir lá, se você tiver a possibilidade de poder fazer a inscrição e poder passar a noite lá, vai ser muito bom. Nós vamos ter um tempo de compartilharmos juntos, brincarmos juntos, e temos um tempo de oração juntos, um tempo de comunhão juntos, então participe. Se você vai ficar pesado de pagar tudo agora, até fevereiro, não tem problema, você pode falar com o pessoal ali, você pode fazer um plano de parcelamento, pode parcelar até para depois do acampamento, não tem problema, da melhor forma que for possível para você. E se não for possível dormir, você pode passar o dia lá também. Nós precisamos só dos nomes, para que a gente possa passar o nome para o pessoal se programar também, para que possa preparar o almoço, para nós tomarmos essa refeição juntos, tá bom? Oi? Isso, é verdade. Não haverá culto no dia 23, então no domingo, o culto vai ser lá no local. Então, nós precisamos saber, nós vamos providenciar uma van, ou a quantidade de vans que for necessário, para que você possa ir para lá também, tá? Então, dê o nome para que a gente possa saber quantas pessoas vão para lá. Então, deixe o seu nome lá na recepção também, tá bom? Eu vou passar então para Amanda, para os avisos. Eu pedi para o senhor já vindo à frente também, o senhor gostaria de dar uma palavra de agradecimento, né? Então o senhor vai vindo à frente. Bom dia. Haverá curso dos primeiros passos também. Já estão programando para a semana que vem, dar início ao curso dos primeiros passos. Se você está iniciando a sua maravilhosa caminhada com Deus e gostaria de conhecer mais sobre os propósitos dele, então você pode estar fazendo esse curso dos primeiros passos. Essa classe é logo após o culto. É o Zé Antônio que está dando essa classe. Então, se você tem interesse, é só participar depois do culto. Dia 8/2, que é sábado que vem, haverá encontro de jovens e adolescentes às 16h30 aqui na igreja. Antigamente, eles já faziam esse encontro de jovens, era aqui na igreja, e eles estão retomando esse encontro. E é um momento que vai ter louvor, uma mensagem com temas atuais, algumas atividades, e a Babi só pede para estar confirmando na recepção as pessoas que estarão vindo para cá, tá? Dia 15/2, haverá um evento para pré-adolescentes e adolescentes. Vai ser no sítio onde foi o encontrão do grupo de conexão. A saída vai ser às 8 horas. A gente pede para estar aqui 8 horas aqui na igreja. Então, todos os pré-adolescentes, os adolescentes, vai ser um momento assim, muito gostoso. É um evento assim, que o pessoal tem preparado para essa faixa etária. Vai ser um momento muito bom. No próximo mês, a Santa Ceia vai ser no segundo domingo. A gente está pensando em estar intercalando a Santa Ceia por causa dos professores da escola dominical, que muitas vezes eles estão lá no primeiro domingo e aí eles não podem participar com a gente. Então, por isso que a gente vai estar intercalando esse período de Santa Ceia. O Igor também está pedindo para o pessoal que quer participar do Teatro de Páscoa, pode já estar dando nome para ele, porque eles já estão ensaiando. Então, quem tem interesse em participar, pode deixar o nome para o Igor. O Igor hoje está lá no fundão, então pode deixar o nome com ele. E a Lilian também pediu para avisar que os envelopes de dízimos estão agora ali atrás, aquele azulzinho ali. Então, está por ordem alfabética, pode estar retirando ali. Tá bom? Acho que só isso. A Miriam ou a Noemi vai dar um recadinho. Bom, assim, bom dia. Eu e a Nô, nós gostaríamos de fazer um convite. No final do ano passado, eu estava pensando uma coisa que acho que Deus estava falando no meu coração, e eu fui falar com a Nô, e vi que Deus também estava falando no coração dela. E Deus falou muito em termos de oração, né? De termos um tempo de oração durante a semana. Isso, assim, na verdade, Deus falava muito para mim em relação às mulheres. Então,
nós oramos, né? E nós vamos iniciar agora dia 7, né? Sexta-feira, um momento de oração para as mulheres. Teremos um tempo de louvor, um tempo de leitura da palavra e teremos um tempo de ouvir aquilo que Deus tem para falar para a gente. Né? A gente corre demais, a gente acorda cedo, vai dormir tarde, muitas vezes não temos nem tempo de parar, a gente vai lembrar de orar no final da noite, daqui a pouco a gente está dormindo. Então, que vocês possam ter no coração um compromisso, né, de estar guardando esse tempo. Vai ser 1 hora, das 6h30 às 7h30, às sextas-feiras, vai ser aqui na igreja. Então, todos estão convidados, todas as mulheres, e os maridos possam entender que elas vão ter só um tempinho, vão estar aqui na igreja para se fortalecer, para poder ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para falar, para poder se achegar ao Senhor. Né? Eu acho que vai ser um tempo muito gostoso. Então, gostaria realmente de convidar vocês, que vocês possam estar participando. Bom, gente, a Miriam já falou tudo, mas é interessante que, ouvindo um pouquinho do compartilhar das mulheres, né, a gente sente no coração essa questão de que vai ardendo, que a gente precisa ter esse tempo com o Senhor, de estar na presença do Senhor, buscar a face dEle, ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, nos orientar. E foi muito interessante que tudo aquilo que a gente vem a fazer, a gente pergunta para o Senhor, Senhor, isso é desejo do Senhor? E uma coisa muito engraçada, que eu orei a respeito disso. Mas aí depois, quando eu terminei a oração, eu falei, puxa, como é que eu vou orar perguntando para o Senhor se Ele deseja que a gente ore e se reúna para conhecê-lo mais, para buscá-lo mais, para estar diante da presença dEle? É óbvio, né, que Ele deseja isso de cada um de nós, não somente mulheres, mas os homens também. E eu creio que esse momento é um momento que o Senhor Ele está nos chamando. O Senhor está desejando nos fortalecer, desejando nos ensinar como caminhar diante da presença dEle, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, por onde nós andarmos. Então, eu creio que esse é um momento assim, que o Senhor tem nos convidado. Vem, filho meu, vem, filha minha, se coloca diante da minha presença que eu quero falar com você. Eu quero experimentar de um tempo de intimidade com você. Então, eu creio que esse é o momento que a gente vai reservar para isso. Então, venham para esse encontro com o Senhor. Tá bom? Só reforçando para os homens, liberem as suas mulheres para participar desse encontro, tá bom? Não vai ficar reclamando, mas quem vai fazer minha janta? E os filhos, né? Ai, mãe, estou com fome, você vai lá. Deixa a sua mãe vir, deixa a sua esposa vir, libera ela, traz ela aqui para ela poder participar, porque eu tenho certeza que ela vai orar por você, tá bom? Vai orar por você, filho, para você ir melhor na escola, para você ser um varão perfeito diante da presença de Deus, as meninas também. Então, por favor, incentive as mulheres. Eu creio que está começando um movimento de Deus nas mulheres desta igreja. Então, participem, tá bom? E liberem as mulheres, tá maridos? Graça e paz. Como é bom voltar para casa, né? Como é gostoso. Vocês lembram, 3 semanas atrás, o que eu vim fazer aqui na frente? Vocês abençoaram. E eu pedi oração para vocês e vocês oraram. Eu ouvi esse toque de oração de vocês lá distante, lá no meio dos índios, dentro da mata. Foi uma verdadeira batalha espiritual. Quando Deus trabalha, quando move, o inferno se levanta. As coisas começam a atrapalhar, fazer. Mal acabei de chegar lá, as coisas já começaram a batalha. Aí, muitas coisas eu gostaria de estar falando, mas o pastor Paulo ele falou assim, domingo que vem, você vai compartilhar as coisas que Deus fez, grandes coisas o Senhor fez. Então, eu vou estar compartilhando. Então, hoje, eu estou aqui na frente para agradecer todos os amados irmãos, vocês que estiveram junto comigo no Ministério em Missões Indígenas, e lá Deus creia, Ele fez grandes coisas. E domingo que vem, nós vamos estar juntos, vendo o que. Agora eu estava vendo as mulheres vindo aqui e falando de oração. E lá na aldeia, só esse ponto eu queria destacar.
Domingo, só tem os homens na igreja. E um dia, o pastor Sisto chegou na igreja lá, foi removido para aquela igreja, você viu só os homens. Mas o que aconteceu com as mulheres? É que era culto, era período da manhã. As mulheres estavam fazendo almoço para os maridos. E as mulheres não vinham, porque quando chegar o marido do culto, já estava tudo pronto. E as mulheres? Estavam trabalhando. Aí passou o Xisto e fala assim, eu estou com minha mulher aqui. Ele fala assim, ela está aqui, e eu estou aqui. E vocês? Onde estão suas mulheres? Né? Então, aí eles fizeram uma pergunta, pastor Xisto, e como é que você vai almoçar depois? Eu volto em casa, eu vou ajudar minha esposa, enquanto minha esposa começa a lavar as coisas, eu vou descascar as batatas, eu vou fazer alguma coisa, e nós, quando estiver tudo junto, nós comemos. É? E começou a mudar a história da igreja. Né? Esse momento de oração é muito importante. Coloca sério. As mulheres, quando dobram, faz diferença. E a igreja precisa, ela é sustentada pela oração. Eu louvo a Deus. Né? E quem sabe, por que não os homens também, né? Abre um espaço para os homens também. Essa hora, dia de semana. Né? Já temos grupo de intercessão. Essa quarta-feira já vai reiniciar o grupo de intercessão, porque eu estive 3 semanas fora. Agora, essa quarta-feira já vai ter. Né? Assim, domingo que vem, nós estaremos juntos, compartilhando grandes coisas o Senhor fez. Nunca vi Deus mover tanto em missões como dessa vez. É 15º ano que eu estou fazendo, e acho que é a única vez que eu senti tanto mover de Deus. E isso eu queria compartilhar com vocês. Que Deus os abençoe. Amém? Amém. Então, estamos terminados. Deus abençoe, tá bom? Obrigado, gente.